Mais um dia de gravação no podcast Elas Transformam. E no último podcast nós estávamos falando sobre um assunto muito legal, nós estávamos falando sobre família. E nós paramos esse momento, essa gravação, falando sobre namoro. E aí a Bia, ela já é sogra. Sim. Olha que coisa mais louca. Ontem o menino estava nascendo, hoje ela já é sogra. E aí, foi muito interessante, porque eu recebi muitas mensagens falando que as pessoas morreram de rir, né? Contando do Luiz Felipe, falando que o Luiz Felipe já queria namorar, porque o primo já namora, enfim. Então, acho que vocês estão gostando muito dessa vida real, do que a gente está compartilhando com vocês. E hoje, a gente vai continuar contando um pouquinho sobre esse processo, sobre esse namoro, sobre a nora. Você é sogra, é uma coisa... Não. É muito doido. Mas hoje vocês vão saber mais um pouquinho e a Bia vai contar um pouquinho mais pra gente. Se eu não me engano, você tinha parado no momento em que você descobriu, ou que o João te contou, que ele queria namorar. Não foi isso? Foi isso. Eu estava compartilhando que, na verdade, o João ele pediu para namorar, Fran, durante um ano antes de ele, de fato, começar a namorar. E foi um choque para mim. Porque ser mãe de adolescente tem sido muito desafiador. A adolescência é um momento onde eu acho que passa por um turbilhão de sentimentos, de hormônios, enfim. E aí, quando ele me compartilhou, mamãe, eu quero namorar, eu levei um susto. Porque eu falei, como assim? Eu lembro que estava eu, ele e a irmã dele. Eu tinha acabado de chegar de viagem, eu estava para São Paulo, e ele compartilhou comigo e eu fiquei em estado de choque. Porque, ao mesmo tempo que eu percebo que ele é um homem, que ele já, né, hoje ele está com 15 anos, o outro lado da Bianca fala, ele é um bebê, ele é o meu bebê, ele não cresceu. Então, eu lembro que eu não sabia muito o que dizer para ele, e eu falei, filho, vamos esperar o papai chegar e você vai contar para ele. E ele, eu falei, claro, você não quer namorar? Então, você precisa compartilhar. Eu lembro que, naquele momento, não foi... A gente achou melhor ele esperar mais um pouco, amadurecer, Fran, a ideia, até para a gente ver, né, se era isso que ele queria mesmo. E eu me lembro exatamente de um dia, à noite, chegar para ele e falar assim, João, você quer namorar com uma princesa, então você precisa pagar o preço. Então, eu gostaria que você ficasse um ano, né? Ora, conheça, vê se é isso mesmo que você quer. E, se você quiser, daqui a um ano a gente volta a conversar. E adivinha o que aconteceu? Depois de um ano? Esperou? O pai me procurou. Olha, você lembra que você falou que um ano era para eu voltar a conversar? O João me procurou, ele pediu para conversar e ele, de fato, quer namorar. E aí, é lógico, o meu esposo colocou algumas regras, ele tinha que pedir, né, tinha que ir na casa, pedir o consentimento dos pais, se deixasse ok para nós, e se não deixasse, a gente iria respeitar. Mas, Fran, assim... eu acho que o mesmo susto que você levou, lógico, com o Lipe de 9, eu levei com ele com 14. Porque parece que o sentimento que eu tenho é que a gente olha para os filhos e uma parte de nós quer ver uma transformação, um crescimento, mas outra parte quer ver, a gente ainda não aceita muito bem isso, né? Então, para mim, tem sido desafiador ser mãe de um adolescente em todos os sentidos, não só nesse, a questão do namoro, porque eu tenho que aprender a dar o espaço que ele merece, colocar limites de uma forma que seja compatível com a idade dele, mas gerando um espaço. Ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa que tem que trazer a realidade para ele, mas eu também preciso ser mãe. Então, é esse equilíbrio que eu tento ser a todo momento, o papel de mãe lá dentro de casa. Acontece com vocês na sua casa também? Essa questão de ser mãe? Não, porque meu filho não namora. Não, nem falo por namorar. A Bia falou assim, ó, vou ter que corrigir sua fala, amiga. Você falou assim, o mesmo susto eu levei com o meu de 14 é com o seu de 9. O meu de 9, ele não namora. E também não quer namorar ainda. Mas eu acho assim... Nessa idade dos meus filhos, mas eu né? nem falo, desculpa, eu nem falo da questão de namorar, não. Eu falo do susto quando ele me contou que queria namorar, porque até então ele não namorava. Mas o seu é real, né? O meu ainda é fictício. Sim. O meu ainda é uma ilusão, né? Ele não sabe nem o que é isso, até pela idade. Eu acredito que todo mundo tem essa fase de paixão na escola, né? De ver alguém e ficar naquela paixãozinha e não sabe o que é, né? No caso do Luiz Felipe e do João Vitor, eles têm a crush que eles acham bonitinho na escola, mas ainda não é algo
real, como foi para você, né? Eu acho que ainda é aquela paixão inocente, aquele negócio que eu acho bonitinha, mas eu também não pego na mão, eu não nada disso, né? Mesmo porque tem 9 anos. Mas tudo eu costumo dizer que a gente está vivendo uma geração mais rápida. Eu comecei a namorar Precoce. com 17 anos. Então, na época que você compartilhou comigo, o João, na época ele estava com 13 querendo namorar e tal, e cada família, né, tem uma criação e decide, né, como que vai ser. Tia, eu ainda não acostumei ver o João namorando. Por quê? Às vezes, quando a gente está junto, eu assusto quando ele chega e dá um beijo nela. Aí o que me vem na cabeça ontem eu assisti o parto dele. Porque eu te acompanhei durante o nascimento do João. Aí eu olho, aí ele fala assim para mim, ó, o que foi, tia? O que foi, tia? Aí eu falo, não, nada. E eu fico meio que ainda, né, em choque quando ele chega perto dela, que ele aí chama de amor para lá, amor para cá, e eu falo assim, gente, que loucura, né? Porque é tão bonitinho, eu acho que é tão inocente algumas coisas, né? E como que é para a Bia? Porque eu, como tia, eu ainda levo um baque, né? Como mãe, né? Porque agora ele já não te pertence mais. Agora ele pertence a Gabi. Sim. Como que... O que você sente? O que você... Então, para mim foi bem desafiador, como eu te falei no início, assim. Quando a gente aceitou, ele pediu, ok. Sabe uma coisa que deu um estalo? Assim, eu sou muito privilegiada com os filhos que eu tenho e também com a nora que eu tenho hoje. Ela é uma princesa, literalmente. O jeito de falar, de se portar, a forma com que ela trata os mais velhos. Então, hoje, o meu sentimento é que eu ganhei mais uma filha. A minha filha é apaixonada nela. No início, eu achava muito estranho. Eu ainda me pego olhando para os dois assim, não entendendo muito bem. Sabe aquele negócio de falar assim, gente, o João Lucas cresceu. E ele cresceu. Quando a gente olha para ele fisicamente, ele aparenta ter até mais de 15 anos, né? Então, como eu falei, ainda é um processo para a Bianca mãe, esse processo de aceita, e eu já aceitei, e graças a Deus fui muito privilegiada. Eu tenho um relacionamento muito bom com a minha sogra. Essa semana eu recebi um videozinho dela falando assim, ó, eu tenho uma sogra, eu gosto da minha sogra. Sogra ou sua nora? A minha nora mandou para mim. Ah, você falou a sua sogra. Eu tenho um a relacionamento muito bem com a minha com sogra. A sua nora. E a minha nora me mandou falando que tem também comigo. Então, é isso. Eu honro e respeito a decisão do meu filho. Claro que eu tenho que digerir, aprender sobre esse processo. Porque, para mim, o João Lucas e a Maria Eduarda sempre vai ser aquele eterno bebê. Então, eu olho para ele e peço para ele sentar no meu colo ainda. Ao mesmo tempo, ele é gigante, então não cabe mais. Então, é esse processo. E o que eu quero aprender sobre isso, Fran, é que a maternidade, os nossos filhos não são nossos. Deus nos deu por um período. Deus nos deu para a gente cuidar, para a gente disciplinar, até certo tempo. Então, em breve, e eu creio que vai ser bem breve mesmo, não sei em quanto tempo, o João e a Maria não estarão em casa. Então, eu preciso aprender desde já que Deus me deu momentaneamente para eu passar por esse tempo, educar, cuidar, mas que daqui a pouco a vida vai seguir naturalmente. Então, eu me lembro que eu saí de casa com 13 anos. Eu nem imaginava em namorar. E a realidade dele é totalmente diferente. Então, espero que ele saia de casa mais tarde, um pouquinho, mas que ele possa entender e saber que os pais deles vai apoiar, respeitar, mas também vai orientar nesse processo dele, não só de adolescência, mas também como um adulto. Agora eu quero fazer outra pergunta. Porque lá na minha casa vai ser mais fácil quando eu passar por esse processo, porque eu tenho 2 homens. Sim. E eu sei que a realidade para uma menina é totalmente diferente. E vendo o João Lucas namorando, você tem uma menina em casa. Como que vai ser se daqui a pouco ela falar assim, meu irmão namora e agora eu quero namorar também? Porque eu sei que o processo de construção, né, e cuidado, orientação de uma menina, apesar de não ter, mas eu tenho, né, muitas sobrinhas, é completamente diferente. O cuidado é diferente. A gente sempre preserva a questão da vestimenta, a roupa, a postura, o que aceitar, o que não aceitar, como deve ser tratada, né, enfim. E a Maria? Me conta. Você já parou para pensar?
Já. Lembra que eu compartilhei com vocês que eu fiquei um ano esperando até... Nós ficamos um ano até digerindo essa informação. Acho que os dois também. E justamente uma das minhas questões para o meu esposo era: nós vamos abrir um precedente em casa. Então, e assim, para mim, menino e menina merecem o mesmo respeito. Então, o meu filho está namorando a filha de alguém. Então, ela merece ser respeitada da forma que a minha deve ser respeitada. Então, quando a gente conversou em família ali com meu esposo, a gente conversava muito sobre como é que vai ser isso. A gente está preparado para abrir a mão agora para o João, mas daqui a pouco essa porta pode abrir para a Maria Eduarda também. Eu confesso que, desde muito jovem, desde muito pequenininho, o João e a Maria já me contavam todos os crushes. A todo momento, todo sentimento, ele já me contava. E quando eu falei isso para o meu esposo, Fran, ele ficou muito bravo. No primeiro momento. Que é isso? A Maria Eduarda, não. Eu falei, como que não? É o processo tá da vendo a vida. diferença, né? Porque quando a gente fala do filho e da filha, né? Não é que o seu filho vai desrespeitar a filha de alguém. Claro que não, e a gente não cria nossos filhos para isso, né? Mas quando eu falo do homem estar se relacionando, claro que tem toda orientação, tem todo cuidado, porque de fato é a filha de alguém, mas quando é a sua filha, o que eu imagino? Não sou mãe de menina, mas o que eu imagino? Principalmente para o pai, né? A minha filha, não. A Maria Eduarda, não. Né? Eu já ouvi ele falar assim, não, a Maria Eduarda vai namorar na faculdade, né? Daqui 10 anos. Então, quando eu me refiro à diferença, é essa diferença de... a menina parece que você quer segurar ela um pouquinho mais, que você quer proteger ela um pouquinho mais. O homem parece que você quer soltar ele mais rápido, né? Até porque o homem precisa desse espaço mais rápido. Ele precisa ser o sacerdote, ele precisa ser o provedor, ele precisa ser o cara que vai lá, que faz, que abre caminho. E a mulher precisa vir quando esse caminho já está pronto. Eu acredito nisso. Então, quando a gente fala da menina, desse cuidado, eu vejo pelas minhas sobrinhas, eu acho que é um processo diferente, porque com a menina é diferente, porque a gente quer colocar ela dentro de uma caixinha, né, como mãe. A gente quer que ela tenha um respeito e um cuidado diferente, que ela seja tratada de forma diferente. Eu acho que não vai ser conhecendo a família muito próxima, assim, né? Eu acho que não vai ser tão tranquilo, não. Acho que eles vão pedir para Maria Eduarda esperar uns 10 anos. Maria Eduarda, o seu irmão esperou um ano, mas eu acho que você pode esperar 10, entendeu? Mas o que eu penso, assim, eu acredito que tudo tem um tempo, e foi importante esse tempo de um ano para a Bianca falando e para toda a família. Então, assim que o meu filho decidiu namorar, como eu falei, teve algumas regras, ele teve que pedir. Para nós é importante. A bênção da outra família, era importante ele ir lá, ele foi sozinho. O pai ajudou em tudo, ajudou ele a comprar presente, mas ele teve que ir até a casa da garota para pedir. E eu lembro de o Vinícius falar o seguinte: tudo que eu desejo que alguém faça com a Maria Eduarda, quando chegar o tempo dela, João, eu quero que você faça com a Gabi. Eu quero que você honre os pais, eu quero que você peça. Se ele falar que não, é não. Você é homem para respeitar. Então, assim, o tratamento com ela, o jeito que ele trata... Ele ensina todos os passos pensando justamente se fosse a Maria Eduarda. E a mesma forma sou eu, assim. Eu me relaciono com a minha nora imaginando que ela... Se fosse a Maria Eduarda, como é que eu gostaria que relacionasse com ela? Eu acho que são histórias diferentes, momentos diferentes. É lógico que, quando chegar esse tempo com ela, eu também vou assustar. Eu acho que eu também vou sentir as mesmas coisas que eu senti em relação ao João Lucas, mas eu sei que a nossa família conversou. E é interessante que, quando ele começou a namorar, Fran, a gente foi conversar com ela também. Foi explicar para ela porque que estava acontecendo, e aí com coisa que ela não sabia, né? Lógico. Eu sabia antes de você. Já sabia há muito tempo, que os dois são amigos. Mas, assim, eu lembro de perguntar para ela no início: Maria, você sabia? Ela, claro. Então, a gente conversou, eu conversei muito com ela como amigas que somos, em família a gente conversou. Mas é lógico que, quando chegar o tempo dela, que eu não sei qual a gente vai ter que aprender também. Porque, como você falou, a relação com mulher parece que a gente segue um caminho e com o menino segue outro. Mas a gente tentou, nesse momento com o João Lucas, a pensar na Gabi do outro lado. Como é que a gente gostaria que ele fosse com ela, a pessoa que relacionasse com a Maria Eduarda fosse com a gente. E a gente tem aprendido sobre isso. Então, hoje, eu costumo dizer que eu tenho três filhos. Assim como a minha sogra, Fran, ela me recebeu assim na família de uma forma tão
linda, tão carinhosa, tão amorosa. Eu me sinto, você sabe, pertencente. Assim, e o meu relacionamento com o meu sogro, com a minha sogra, desde o primeiro momento, eles me acolheram muito bem, me amaram desde o primeiro momento. Então, eu espero que eu seja essa mesma figura pro namorado da Maria Eduarda, para a namorada do João, né? Enfim, que eu possa receber de uma forma que eles se sintam acolhidos. Mas é um desafio, né? E sempre Sim. e está sendo agora um pouco mais natural, um pouco mais tranquilo, mas vai ser quando a Maria Eduarda chegar também o tempo dela. Eu lembro, você estava falando sobre sogra, né? Enfim, nora, cuidado. Eu me lembro que todas as pessoas, né? Que a Fafá, todas não, né? Os namoros que tiveram, a Fran, o Vinícius e a Flávia antes do casamento, a minha mãe, ela recebia todos como se fosse parte da família e Parte da família. pertencente. E quando o relacionamento não dava certo, ela falava assim, ó, eu não quero que coloque mais ninguém dentro de casa, não põe mais ninguém aqui dentro, porque a gente pega amor, a gente cuida. E os meus pais têm muito isso, né, de ter esse cuidado e de amar incondicionalmente, como se de fato fizesse parte da família, né? Sempre torcendo para que desse certo, enfim, mas algumas coisas não dão certo e para que outras aconteçam. E a minha mãe me falava a vida inteira algo, e ela sempre falava assim, porque hoje a gente tem muitos problemas. Que a gente vê, né? Sogra que não dá certo com a nora que não gosta da sogra. Tanto é que toda piadinha a sogra está no meio. E eu costumo dizer que todos os relacionamentos que eu tive, né, com as pessoas que passaram pela minha vida foram muito bons. O meu relacionamento com a minha sogra é maravilhoso. Eu tenho ela como mãe também. O meu sogro é maravilhoso. Então, sempre que alguém fala assim, eu não gosto da minha sogra, não, a minha sogra é longe. Eu me lembro da minha mãe falar que quando a nora não gosta da sogra ou a sogra não gosta da nora, é porque uma das duas tem algum problema. Também concordo. E durante a minha jornada eu fui percebendo isso, né? Porque às vezes é desafiador. Claro que cada um tem um jeito, às vezes eu sempre dei certo, né? Eu tive 3 sogras, então eu sempre dei certo com as 3. Amo incondicionalmente a minha sogra, faço tudo por ela, honro ela o tempo todo. E a minha mãe me falava isso, eu acho que é muito, muito verdade. Porque tem muita mãe que é ciumenta. E ela interfere 1000% no relacionamento. Como se o filho ainda fosse dela. Não, ele é meu, então eu que decido, eu que resolvo, eu que faço. E nesse cenário, a gente acaba roubando o posicionamento do homem, porque quem tem que decidir. Claro que como mãe, né, como pai, né, enfim, dentro de um relacionamento, a gente vai orientar, mas quem precisa seguir, quem precisa tomar as decisões é o filho. A Bia, como sogra, como que é? Você entra muito, você deixa ele, você instrui e deixa ele seguir para ele tomar as decisões dele. Eu sei que é tudo muito novo, mas com certeza, como é novo, você vai aprender, porque você não está pronta para isso. Você começou nessa jornada agora, então você vai aprender com o tempo. Mas como que a Bia é? Assim, você vê alguma coisa, você já quer falar, você já quer corrigir, você não faz assim, conversa desse jeito, ou não conversa. Como que é a Bia? Me fala. Então, como eu te falei, eu aprendi muito com a minha sogra o que é ser sogra. E eu acho que desde o primeiro momento, eu me senti acolhida. Então, eu me conectei também. E eu contei, né, no último episódio, como foi meu casamento. E um dos princípios a primeira coisa que eu coloquei como exigência do meu casamento era que o meu sogro e a minha sogra deveriam ser casados e que eles deveriam ter um relacionamento sadio. Então, a minha relação, eu sendo sogra, Fran, eu acredito que os meus filhos não são meus, são de Deus. Então, não é propriedade minha. Eles têm opiniões, eles têm desejos, eles têm sonhos. E é como se eu fosse uma guardiã, alguém que cuidasse desse diamante precioso de Deus. Então, eu jamais, nem como sogra, nem como mãe, eu me impus nada para os meus meninos. Nós conversamos muito, desde pequenininhos. Então, eles abrem o coração para mim. E o desafio eu preciso ouvir sem manifestar muita opinião, senão fecha a porta. Porque, dependendo da minha reação, eu acho que na adolescência eles vão parar de falar se eu soltar os cachorros em cima. Então, eu tento ouvir, tento digerir e tento separar o meu papel de mãe e de amiga.
Muitas das vezes eu preciso ser mãe. E aí eu vou me posicionar como mãe. Mas outras vezes eu posso e devo ser amiga. Então, o desafio aqui de ser sogra, mas também, de uma forma geral, é eu achar esse equilíbrio para que eu possa ouvir com atenção, manter essa porta aberta e, ao mesmo tempo, trazer orientação que eles me escutem. Então, eu tenho sido muito feliz, porque tanto o João quanto a Maria, eles são extremamente obedientes. Então, sempre que quando eu posso, eu manifesto a minha opinião quando ele vem falar. Mas eu não precisei, até hoje, no relacionamento dele, me impor a nada. Eu não interfiro. Então, vamos supor, se ele quer sair, eu vou orientar, claro, com o melhor lugar, o melhor horário, mas eu falo, você não vai, ou você... Não, eu converso com ele e eu não gosto de ter essa postura de me impor. E não foi necessário. Pode ser que um dia seja necessário? Pode ser. Mas, pela criação que eu tenho com eles, acho difícil. A gente conversa, a gente alinha, a gente vê o que é legal ou não. Então, eu me considero uma sogra... Ou Moderna. Não, me considero até uma sogra... Nem falo que me considero. Eu me inspiro muito na minha sogra. Na forma que ela relaciona comigo, na forma de parceria que ela tem comigo. Então, eu tento deixar esse canal aberto para os meus filhos e também para a minha nora. Então, é isso. Assim, eu tenho aprendido, assim, não sei tudo sobre, mas já tem aí quase um ano, mais ou menos, 6 meses, por aí, mais ou menos, que eles estão namorando. E a família inteira está acolhendo, aprendendo. Uma tia que viu ele nascer está aprendendo agora a ver ele chamar de amor. Eu ainda estranho. Eu falo, amor? Como assim? Como? Já é amor? Mas eu tenho entendido que ele tem trilhado. Fran... A minha única sogra que eu tive foi a sua mãe. Eu não tive sogra. Tive uma sogra, então, para mim, ainda bem que deu certo. Eu não tive outros relacionamentos duradouros, né? Claro, conheci alguns garotos, mas me relacionei seriamente só com o meu esposo. Então, para mim, eu me inspiro muito nela. E eu sei também que você tem um relacionamento muito bacana com a sua sogra, não tem? Tem. Com o seu sogro também, você orou, respeitou. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Uma vez que você tinha um carro, um Celta. Sim. Era azul? Azul. Azul. E era não só a sua forma de locomoção, mas também era um carro, Fran, que você buscava sua mãe. Sim. Não era? Inclusive, esse carro foi uma bênção na minha vida. Em um determinado momento que eu precisei lá atrás, que o Vinícius, na época, bateu o carro, você nos emprestou. Mas chegou um momento que você ofertou esse carro para o seu sogro. Sim. Não foi? E esse é um princípio de honra muito forte Sim. na sua vida. Eu orei muito pelo meu sogro e pela minha sogra. Como eu te falei, antes da minha sogra agora, que é a última, né? Eu tive 2 relacionamentos. E o que eu sempre sonhei na minha vida era que meu sogro e a minha sogra se relacionassem com os meus pais, porque eu queria muito que eles vivessem em harmonia, eu queria muito juntar a família. E nesses outros relacionamentos, quando eu tentava fazer isso, nunca dá certo. Então, sempre foi uma frustração muito grande minha, né? Às vezes porque as pessoas se achavam superior ao meu pai e à minha mãe, não queria ter muito contato, porque achava que a gente não tinha tanta condição, já vivi isso também. Outras coisas não deram certo, mas eu queria muito, então eu sempre, nas minhas orações, eu pedia para que a minha família e a família do meu futuro esposo, que fosse uma família muito unida, que fosse uma família que conversasse, que trocasse ideias, que tivesse um relacionamento muito bom. E a minha sogra e o meu sogro é um presente de Deus na minha vida, porque eu me lembro que na primeira vez que eu juntei toda essa família, foi lá na roça, foi a primeira vez foi o primeiro convite, e o primeiro convite eles aceitaram, e a gente passou um final de semana na roça, e eu olhava e eu falava, Deus é maravilhoso, porque a minha sogra, o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, eles se relacionaram como se eles já tivessem anos de convivência, como se, né, tivesse uma liberdade muito grande. E eu me lembro que nesse final de semana, quando nós chegamos aqui em Uberlândia, nós fomos em um congresso que teve um congresso da igreja, né, cristã, e nós fomos nesse congresso à noite. E eu chorava o tempo inteiro, porque a minha sogra estava lá, mas o meu sogro. E eu me lembro que a minha sogra falou assim, por que você está chorando assim? E eu falei para ela, eu estou chorando porque esse final de semana Deus realizou um desejo do meu coração, que era ver a família do meu marido
Eu não me lembro se eu e o Erickson nós éramos casados quando nós fomos. Eu acho que sim, né? Porque a gente casou em 2 meses, não deu nem tempo de relacionar lá. Com certeza era casado, A gente né? era casado na época. E para mim foi um presente de Deus. E sobre honra, eu sempre honrei os meus pais. Então, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu nunca pensei em fazer tudo para mim, para depois fazer para eles. Eu pensava que eu preciso ajudá-los enquanto eu posso ajudá-los. Porque o que eu mais pensava na minha vida, Bia, era: e se eu resolver ajudar lá na frente e eu não tiver esse tempo com eles? Porque o tempo deles está menor do que o nosso. O tempo do meu pai, da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra está menor do que o nosso. A gente está com 30, né, e poucos anos, eles já estão com 60 e poucos anos, né, quase o dobro, né, disso. Então, eu sempre pensava, lá com 17 anos, eu pensava assim: eu preciso fazer agora, porque se eu for fazer lá na frente, pode ser que eu não tenha esse tempo de honrar a minha família. E eu sempre falei que eu honraria o meu sogro e a minha sogra até o último dia da minha vida. E eu faço questão de honrar eles, assim como eu honro os meus pais. E o carro foi um presente de Deus para eles. Eu me lembro que eu ainda estava pagando a prestação desse carro. Eu financiei esse carro em 5 anos. E eu me lembro que quando eu e o Erickson nós entramos no processo de oração, porque a gente... Acho que as pessoas já ouviram um pouquinho da minha história, da sua também. Eu casei com 2 meses e eu casei na corte. Então, o primeiro beijo que eu dei no Erickson foi no altar, depois que nós já trocamos aliança. Só que antes desse período de casamento, eu tinha pedido para Deus. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me confirme se de fato é Ele, né? Se de fato Ele que é o homem para a minha vida, para casamento. E eu me lembro que durante esse processo de oração, ele me convidou para ir na casa dele. Foi a primeira vez que eu conheci o pai dele e a mãe dele. E era julho, estava bem frio, foi um dia que estava muito frio, à noite. Ele falou: vamos na minha casa, eu quero que você conheça os meus pais. E quando eu cheguei, eu me lembro da cena de chegar e ver o meu sogro numa bis. Ele não tinha carro na época. Ele não tinha carro, ele tinha uma bis. E eu olhei, na hora que eu olhei, Deus falou comigo na hora: dá o seu carro para ele. Aí eu falei: uai, Deus, você tá doido? Como assim? Eu só tenho um. Não, mas nem é questão de ter um carro, porque assim, eu nunca fui apegada a bens materiais. Bia, nunca. Eu nunca tive coragem de vender nada meu. O que eu tenho na minha casa que eu não uso, eu dou, eu passo para frente. Eu nunca tive coragem de vender nada meu, nada, nada. E aí eu falei: como assim, Deus? Eu nem conheço ele, eu acabei de ver ele agora. E Deus falou claramente comigo: dá o seu carro para ele. E eu pensava: eu não sei nem se eu vou casar com esse moço, né? A gente tá relacionando, assim, a gente está orando no processo de oração. Isso ficou muito no meu coração. E aí eu me lembro que a gente passou pelo processo de oração. Eu não compartilhei isso com o Erickson. Na época, a gente passou pelo processo de oração. E eu me lembro que ele me pediu em casamento. E quando a gente estava organizando o casamento, eu me lembro que a gente sentou numa lanchonete, e ele falou: nós vamos nos casar, eu quero que você coloque o vestido de noiva, eu quero que você faça o que você quiser, e a gente vai fazer uma festa de casamento. E eu falei para ele assim: eu não quero uma festa de casamento. Aí ele olhou para mim e falou: por quê? Eu falei: porque esse dinheiro que a gente vai investir na festa de casamento, eu quero honrar os seus pais. Eu quero pegar esse dinheiro e eu quero comprar alguma coisa, um carro, eu quero abençoar os seus pais, eu não quero fazer isso. E eu me lembro que o Erickson me contou depois, né? Ele parou e falou: cara, que mulher é essa? Que mulher é essa? Que é isso? Coloca a minha família acima, né? E ele falou para mim assim: nós vamos honrar os meus pais, mas eu quero te honrar primeiro. Eu quero que você coloque o vestido de noiva, eu quero que você faça o seu vestido de casamento, porque isso vai acontecer só uma vez. A gente não vai ter essa oportunidade de novo. Então, eu quero que você viva o casamento na totalidade, na intensidade. Futuramente, a gente vai abençoar os meus pais. E nós casamos, fizemos a festa de casamento, casamos. E eu compartilhei com ele depois do casamento, né? Acho que 1 mês depois, 2 meses depois que a gente tinha casado, eu compartilhei com ele. Eu falei... isso foi em novembro, nós casamos em novembro. E em dezembro, se eu não me engano, eu compartilhei com ele. Eu falei: olha... no dia que eu vi o seu pai pela primeira vez, Deus falou claramente comigo que era para me dar o meu carro para o seu pai. Aí ele olhou e falou: de jeito nenhum, é uma conquista sua, você vem pagando esse carro há 5 anos, né? Eu financiei em 5 anos.
você vem pagando esse carro há muito tempo, mas o meu carro ele nunca foi para mim. Por isso que eu te falo que ter as coisas hoje não é para mim, para me abençoar, né? É para que eu honre as pessoas que me fizeram chegar, aonde eu fui chegando ao longo da minha vida. O meu carro eu comprei para que minha mãe não andasse a pé. Eu ia a pé para o terminal, pegar a minha mãe a pé, para a gente descer a pé para casa. E quando eu comprei o meu carro, eu falei, eu vou comprar o meu carro, porque eu não quero que a minha mãe ande a pé mais. Então, eu buscava minha mãe e levava todos os dias, aonde quer que fosse. Buscava ela no serviço 1h da manhã, 2h da manhã. Então, tudo que eu tenho, de alguma forma, é para honrar as pessoas que estão comigo, que foi um princípio de honra. Quando eu conheci o meu sogro e a minha sogra, eu falei, eu vou honrar da mesma proporção que eu honro os meus pais. E aí eu compartilhei com o Eriksen, né, sobre o que Deus tinha falado comigo, e ele falou, não, o carro é seu, a gente não vai fazer isso, a gente honra de uma outra forma. O que a sua família vai pensar? O que seus pais vão pensar? Meu pai não vai pensar nada, eu conheço meu pai, ele não aceitou. E aí Deus falou claramente comigo, né? Vai chegar a hora que vai acontecer. Porque se Deus falou, Deus não é homem de voltar atrás, Deus é um homem de palavra só. E eu me lembro que um dia, né, eu falei, Deus, eu não vou tocar nesse assunto. Quando o coração dele estiver aberto, eu falo sobre isso novamente. E aí eu me lembro que um dia à noite, a gente estava em casa, num apartamento que a gente tinha, o meu sogro ligou. E ele falou assim, ele estava muito assustado, muito assustado. E ele falou assim, Eriksen, eu e a sua mãe quase sofreu um acidente de moto e a gente quase morreu. E na hora ele desligou o telefone, ele falou, estou indo para aí. Aí ele desligou o telefone e falou assim, meu amor, meu pai quase sofreu um acidente de moto e ele quase morreu, mas a minha mãe, eles ficaram prensados no carro e por Deus que eles não caíram embaixo do carro e tal. E naquela hora Deus falou para mim, é a hora. E aí eu voltei, eu falei, lembra daquele desejo, daquele pedido de Deus de abençoar os seus pais? E ele falou, lembro. Eu falei, é o momento. Eu acho que o Eriksen já estava quebrantado, né? Que foi porque ele pensou, cara, eu poderia ter perdido meu pai e a minha mãe. E aí ele falou assim, tudo bem, antes de fazer isso, a gente vai conversar com seus pais. E eu falei, mas eu comprei o carro, eu pago, ele é meu. Ele falou, não, nós vamos primeiro pedir a bênção dos seus pais. E nós fomos lá no meu sogro, na minha sogra primeiro, ver se estava tudo bem e tal. Fomos na casa dos meus pais e eu sentei. O meu pai já me conhece, a minha mãe já me conhece, eles sabem como que é a Fran, eles sabem o coração que eu tenho. E eu cheguei e falei assim, pai, sentou eu e o Eriksen, meu pai e minha mãe. Eu falei, pai, eu estou aqui para... O Eriksen quis muito que a gente viesse aqui falar com você antes de fazer isso. E eu tenho um desejo no meu coração e eu quero dar o meu carro para o meu sogro e para a minha sogra. Eu quero honrar e abençoar a vida deles. O meu pai olhou bem para mim e falou assim, por que você não fez isso antes? E eu falei, porque agora é a hora. Então, eu acho que o meu pai sabe quem é a filha dele. O meu pai sabe do coração. E a minha mãe também sabe. E aí eu me lembro que nós saímos de lá e fomos para a casa do meu sogro e da minha sogra. E na época eu sentei na frente deles e eu falei uma coisa para eles. Eu falei assim, quando eu orava para Deus para ter uma família, um casamento, eu sempre orei pelo meu sogro e pela minha sogra. E um princípio que eu tenho dentro da minha casa é honrar os meus pais acima de todas as coisas. E eu vou honrar vocês acima de todas as coisas. Eu não me vejo... Na época, a gente não tinha uma condição financeira muito boa. A gente morava... nós estávamos construindo, né, a nossa trajetória. Financeiramente, o Eriksen ainda não tinha condição financeira muito boa. A gente não tinha como abençoar e honrar, mas o pouco que a gente tinha, a gente fazia questão de honrar as pessoas que estavam próximas. E eu falei para ela, eu não me vejo chegar em lugar nenhum, que eu sei que eu vou chegar ainda... A gente morava num apartamento de 50 metros, 60 metros, eu e o Eriksen, que era muito bom, graças a Deus. E eu falei, eu não me vejo chegando em lugar nenhum sem levar vocês comigo. Então, tudo que eu realizar na minha vida, assim como eu fiz com os meus pais, lá atrás, quando eu tinha 20 anos, eu falei, eu vou fazer por vocês. E eu quero dar um presente para vocês. Eu entreguei a chave do carro e a minha sogra, não, de jeito nenhum, eu não vou aceitar isso nunca, porque eu não sei o quê. E eu falei, se a senhora não quiser aceitar por mim, aceito, porque foi um presente de Deus. Deus falou comigo e nenhum momento eu pensei, não, eu não vou fazer, é o meu carro. Eu ainda pagava a parcela do carro. Eu terminei de pagar em janeiro. Então, até a última parcela do meu carro, eu paguei para eles. E foi um presente para eles. Eu nunca olhei para trás. E eu e o Eriksen, nós ficamos com um carro durante muitos anos. E eu nunca olhei para trás e pensei, nossa... E se eu não tivesse dado o meu carro? Nossa, e se eu não tivesse feito isso? Eu nunca pensei.
Quando Deus me falou, eu entreguei como se eu estivesse entregando esse celular aqui. Sem nenhum pensamento de, nossa, o que eu vou fazer sem meu carro? Nossa, eu paguei o carro. Nunca, 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 nunca. E eu entreguei. Isso é interessante, assim, essa história, Fran, porque a gente percebe aqui duas vertentes muito fortes, né? Que eu acho que rege a nossa vida em si, regiu a sua vida e rege a minha também, que é o princípio de honra, de dar honra às pessoas que merecem honra na nossa vida. Eu fico impressionada como, na história que a gente contou, né, de sogra não gostar de nora, nora não gostar, como nós, nora, podemos entrar em uma família odiando uma sogra. Então, assim, não tem como essa conta fechar. O princípio de honra, quando você fala, assim como eu decidi honrar os meus pais, eu vou honrar o meu sogro e minha sogra, traz um princípio tão forte que, com certeza, você vai colher desse fruto com seus filhos, Sim. com as suas noras. Porque é um princípio bíblico. Então, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Né? A palavra de Deus, honrar pai e mãe para que prolongue os seus dias. É um mandamento. E a palavra de Deus, quando ela manda, ordena para que a gente faça, é importante que a gente tenha esse princípio dentro do nosso coração. E a segunda princípio muito forte que eu, escutando essa história, vem no meu coração é sobre a abundância. Não tem como ser uma pessoa abundante se você retém, Sim. se você guarda para si, não é mesmo? Então, a abundância não tem a ver com dinheiro. Porque quando você narra essa história e conta essa história, você não tinha condição que você tem hoje. E algumas pessoas falam assim, mas isso é fácil para ela. Ela tem condição para fazer. E, na verdade, a palavra do Senhor diz que sede fiel no pouco e muito o Senhor nos colocaria. Então, quando você tinha algo que era seu, que era um sonho, e que já era usada para outras pessoas, e você, no princípio de honra, vai lá e oferta na vida de outra pessoa, eu entendo que é a manifestação da abundância. Sim. Que é sobre dar, doar. Mesmo quando, como você falou, eu te daria esse celular aqui, tranquilamente não olharia para trás. Por que você consegue fazer isso? Porque há um princípio da abundância sobre a sua vida, que rege e norteia lá no passado, e eu conheço você hoje, que rege hoje, e com certeza vai nortear para todo sempre. Né? E eu não falo só de algo que tem valor de dinheiro, mas eu vejo isso dominando a sua vida com cuidado, com uma palavra, de receber mensagem quase de madrugada, só falando eu te amo, eu estou aqui se você precisar. E isso é ser abundante, né? E você tem sido abundante não só no meu sono, né? Não só na minha vida como amiga, parceira, elas, né? Como projeto do Elas, mas eu vejo isso ser regendo na sua vida através de diversas formas. Financeiramente, porque tem muita gente que mas não toca no dinheiro, e você toca no seu dinheiro. Emocionalmente, que é difícil também, porque as pessoas às vezes botam dinheiro, mas não querem se relacionar. Não querem se comprometer, porque a emoção é mais difícil. E fisicamente, através de um abraço, através de uma presença. Hoje, nessa manhã, né, você me falou, você precisa de mim? Aí eu entendi errado, te respondi alguma coisa, tipo, não, sei o que... Não, você não entendeu. Não é isso que eu estou perguntando. Você precisa que eu esteja aí? É físico. Era físico. Eu falei, tá, entendi agora. Não, por enquanto eu não preciso, não. Mas se eu precisar, eu vou te ligar. Então, eu vejo dessa história um ensinamento para a minha vida e para você que está ouvindo agora, o quanto que nós precisamos ter princípios inegociáveis. Princípio de honra, honrar as pessoas, e princípios de abundância, de ser abundante, mesmo quando a gente não tem, e continuar sendo abundante quando a gente tem. E eu queria que você me falasse um pouquinho o que é abundância para você. Sei que a gente está saindo um pouquinho de família, mas ficou muito forte no meu coração a questão de ser abundante na vida de outras pessoas. Como que você... Se sempre foi assim? Você sempre gostou de cuidar de pessoas? Ou não? Isso é algo que Deus foi colocando no seu coração? Eu amo cuidar de pessoas. Eu me sinto bem, né? Eu me sinto... cara, eu posso estar mal, porque eu tenho meus dias que eu tô... Nossa, que eu tô, né? Eu sou um ser humano normal e tem dias que eu tô no meu dia perrengado mesmo, que eu tô querendo chorar, desaparecer. E
às vezes eu me culpo porque eu falo, nossa, nem posso me sentir mal porque eu preciso cuidar de outras pessoas. Então, eu sinto prazer em poder cuidar. E a Fran é de detalhes, né? Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu sou a pessoa de detalhes, eu sou a pessoa de... Nossa, lembrei da Bia, trouxe um chocolate sem açúcar. Eu sou essa pessoa de cuidados, de detalhes. Eu aprendi isso muito com meu pai, porque na nossa vida, né, na nossa jornada, na infância, a gente não tinha dinheiro para fazer muitas coisas. A gente já ficou 3 dias sem energia, a gente não tinha um banquete dentro de casa, às vezes só tinha arroz e uma carne para comer, que já é ótima, tem gente que não tem nada, não estou reclamando disso, mas a gente não tinha uma vida abundante, assim, de ter muitas coisas. Mas eu lembro do meu pai honrar nas pequenas coisas, que era comprar um picolé. Nossa, eu fui ali, eu comprei um picolé e eu trouxe. Então, eu vivi muito esse cuidado dos detalhes das pequenas coisas. Então, eu aprendi muito isso com o meu pai, de honrar as pessoas. E o que eu mais penso, Bia, eu preciso investir o meu tempo com as pessoas que estão comigo. Eu preciso investir o meu tempo com as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, o cuidado de mandar uma mensagem, de falar, eu estou aqui, eu vou te ajudar, né? Eu vou passar por isso juntas. Eu sempre fui a pessoa que eu largo tudo que eu estou fazendo. Eu largo a minha vida, eu largo os meus... Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu não me sinto hora nenhuma culpada ou, nossa, deixei de fazer por mim para ajudar alguém. Não, eu sinto eu não sei te explicar, né? Presentear alguém, por exemplo, como é que você pega um carro seu que você está pagando há 5 anos e dá para alguém e você não... Eu nem olhei para trás, eu jamais olhei para trás, eu jamais pensei, nossa, por que eu fiz isso? Isso não faz parte de quem eu sou. E eu tenho muito forte na minha vida que nós estamos aqui, o nosso tempo é curto. Eu não posso deixar de estar com as pessoas que eu mais amo ou cuidar das pessoas porque eu estou colocando coisas no lugar de pessoas. E quando a gente coloca coisas no lugar de pessoas, a gente se torna uma pessoa muito mesquinha, muito eu, só para mim. E aí, né, a gente vai ficando muito cheia de nós mesmos. E quando a gente fica cheia de nós mesmos, a gente já começa a afundar. A gente precisa tanto de outras pessoas para fazer a gente crescer, para fazer a gente desenvolver, para falar que a gente precisa se tornar uma pessoa melhor, e a gente só consegue isso se a gente estiver cercado das pessoas que fazem parte desse propósito. Em relação a ser abundante, Bia, eu não acredito, e aí pode ser um erro da Fran, eu não acredito em pessoas que falam assim, ó, não, daqui quando eu tiver dinheiro eu vou honrar as pessoas. Porque se você não honra quando você não tem, você também não vai honrar quando você tem. Com certeza. Ou você vai honrar por obrigação, né? Não, vou fazer aqui para cumprir um papel e obrigação. Se o meu salário era R$1.000, metade disso era para ajudar em casa. Se o meu salário era R$1.500, metade disso era para ajudar em casa. E lá atrás eu tomei uma decisão que foi ou eu continuo a minha faculdade ou eu ajudo em casa. Em nenhum momento eu falei, não, deixa eu olhar para o que eu quero agora e fazer minha faculdade, depois eu ajudo os meus pais. Porque eu pensava assim, ó, e se eu não tiver mais tempo com a minha mãe? E se amanhã eu não tiver minha mãe aqui? E se amanhã eu não tiver meu pai? Eu ia eternamente viver um remorso da minha vida por não ter honrado e ajudado o meu pai nos momentos mais desafiadores. A minha mãe já me pediu ajuda chorando porque não tinha dinheiro para comprar comida para o João Lucas quando ele ficava lá em casa. E eu lembro que eu falava, mãe, está aqui. Meu cartão está aqui, você vai lá, você compra o que você quiser. E eu tinha dinheiro? Não, eu não tinha dinheiro. E aí eu tinha que trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, 14 horas por dia. E eu nunca falei para minha mãe, nunca falei para o meu pai, ó, é o seguinte, agora vocês se viram aí, vocês fazem as coisas de vocês, porque eu preciso fazer as minhas. Eu entregava, está aqui, precisa do dinheiro, está aqui. E aí eu calculava quanto eu vou ter que trabalhar para poder ajudar. Eu trabalhei em uma empresa durante 10 anos. Durante 10 anos, eu tirei férias uma vez. Todas as minhas férias eu vendi. O que você fez com esse dinheiro das férias que você vendeu? Está aqui, mãe. Está aqui, pai. O dinheiro está aqui. E eu acredito que a abundância é isso. Abundância não é você esperar ter para você ser abundante, é você distribuir enquanto você está construindo. Quando eu dei o carro para minha sogra, a gente não tinha 2 carros, nós tínhamos um carro.
Aí o Eriksen foi e comprou um carro para ele. E eu lembro que a gente ficou com um carro só. Eu não lembro se... Eu não me lembro se a gente tinha acabado de comprar um carro e a gente ficou só com um. Eu não me lembro do tempo. Mas em nenhum momento também o meu marido olhou para trás e falou: nossa, se você não tivesse dado o seu carro, a gente tinha 2 carros. Em nenhum momento isso. Então, eu acredito que abundância, ser abundante, não está relacionado só ao financeiro. Porque eu acredito que você só é próspero financeiramente na sua vida quando você é uma pessoa abundante. Sim. Então, ser abundante é ser abundante nos detalhes, no cuidado, que é a divisão, né? Eu tenho um pão. Eu posso dividir esse um pão com você, ou eu posso não dividir esse um pão com você, eu posso comer esse pão sozinha e falar, não, quando eu tiver 2, um é meu, o outro é seu. Eu prefiro dividir enquanto eu tenho aquilo ali. Então, é um princípio da minha vida. A minha avó era muito assim, né? Sim. Então, quando eu olho para... Eu lembro da minha avó, a mãe do meu pai, a minha avó era muito assim. A minha avó abriu mão às vezes, de coisas dela para honrar, para cuidar dos filhos. E eu me lembro que meu pai, às vezes, não tinha dinheiro para nada, ela tirava da aposentadoria dela e ela ajudava. E eu nunca vi a minha avó falar nada. De falar assim, eu te dei um dinheiro, eu fiz isso por você, eu te dei tanto. E eu nunca vi ela falar. Porque outra coisa também, dá para ficar falando que deu, é melhor não dar. Né? Ah, eu te dei isso, então você tem que fazer isso. Ah, porque senão fica uma obrigação. Né? E ninguém é obrigado a fazer nada. Ou você dá por livre ou espontânea vontade, ou você não ajuda. Porque é igual gratidão. Muita gente fala sobre gratidão, mas gratidão você não cobra de ninguém. Eu não vou te cobrar gratidão pelo que eu faço na sua vida. Você tem que ter isso naturalmente, de querer ser grato por aquilo que a outra pessoa fez. Eu acho que quando você cobra gratidão do outro pelo que você fez, você está querendo mais reconhecimento daquilo que você fez para outra pessoa. Então, eu acredito muito nisso, nesse poder do cuidado, poder de ser abundante, não quando você tem, mas quando você não tem. Né? A Bíblia também nos ensina muito isso, né? Sabe o que eu estou pensando aqui, Fran? E é tão forte isso. O Elas, eu acho que nasceu nesse princípio de abundância, né? Quando a gente entende a nossa história, entende o nosso caminho, entende por tudo que nós passamos ao longo da nossa vida, o quanto nós aprendemos durante a nossa jornada, juntas, compartilhando. É uma jornada que, com certeza, teve feridas, teve bálsamo, teve tropeços, teve levantada. E quando a gente, lá atrás, não hoje, mas bem lá atrás, esse desejo do projeto Elas nasce no nosso coração, não tinha um nome ainda, mas era um desejo, Sim. Era de manifestar esse poder da mudança na vida de outras pessoas. Era de entender assim, olha, nós não somos perfeitas, não somos pessoas que já estão prontas, porque a nossa jornada, a gente vai se desenvolvendo ao longo do caminho, mas nós já podemos ser bálsamo na vida de algumas pessoas. Já podemos, eu lembro de uma vez que você me falou isso, já podemos ajeitar a coroa uma Sim. das outras. Já podemos levantar uma das outras. E mesmo que seja pouco, porque isso era mais ou menos 7, 8 anos atrás, mesmo que a gente tenha caminhado um pouco perto da onde que a gente vai chegar, a gente já consegue, de alguma forma, ser abundante na Sim. vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas, na vida das pessoas próximas de nós e nas pessoas que não estão próximas. Então, esse princípio da abundância, de honra, eu acho que faz parte não só da vida da Fran e da Bia, mas desse projeto em si, de separar um tempo, porque o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é tempo. Sim. E nós estamos aqui hoje, separando o nosso tempo com alegria, com gratidão, para que, de alguma forma, a gente possa ser abundante na sua vida, a gente possa trazer uma mensagem inspiradora para você, ou contar um pouco das nossas vivências e falar assim, nossa, a Fran passa por isso. Sim, ela passa. A Bia já passou por isso? Sim, eu já passei. E certamente iremos passar. Então, a abundância ela é algo que a gente precisa experimentar, decidir todos os dias. E como você falou, né? Ela pode ser manifesta por uns simples detalhes. A gente pode ser abundante na vida de alguém com uma palavra, com um sorriso, com uma mensagem. Com o tempo, né? Acredito que o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Você estava falando dessa trajetória do Elas, né? Que foram 8 anos, até 7, 8 anos, para que isso se
concretizasse. Eu lembro que quando nós conversamos, nós falamos, a gente já é abundante na vida de muitas pessoas, a gente faz isso, né? No nosso dia a dia, nós já fazemos isso. As pessoas que estão próximas, a Fran, a Bia, elas já sentem isso. E falar para mais pessoas, né? Se a gente pode ser abundante para uma pessoa, por que não ser abundante para mais pessoas? E eu acredito que durante esse processo, Bia, o que mais fica muito claro para mim, eu acredito que para você também, é um processo de cura, de passar por várias coisas, né? E eu me conecto com vidas reais, eu me conecto com desafios, eu me conecto com dor, eu me conecto com imperfeições, porque hoje, principalmente na internet, a gente vê perfeição para todo lado, né? Nossa, mas você nunca está mal, você nunca está ruim, você não passa por nada, você não tem desafios. Eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus problemas, você também tem. Então, eu acredito que nós nos conectamos com pessoas reais, de contar a sua história, de contar a trajetória, de falar, nossa, eu já passei por esse problema, eu já passei por esse desafio, mas eu venci esse desafio. Eu estou aqui falando não de algo que eu imagino, mas de algo que eu vivi. Então, durante a nossa trajetória, nós fomos moldando a nossa amizade, nós fomos moldando o nosso caráter, nós fomos curando feridas, né? Eu costumo dizer que pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Nós nos curamos, nós nos respeitamos. É um casamento, nós temos um casamento, né? A gente convive muito, a gente, além de ser minha diretora, é minha cunhada, é minha melhor amiga. Então, a gente tem que separar isso tudo no meio do caminho, né? Mas a gente, 11, 12 anos trabalhando juntas, a gente se respeita muito. Então, nós fomos construindo hoje algo tão forte e que foi edificado, não na areia, que foi edificado numa rocha. E a gente pode hoje falar sobre vários assuntos para várias pessoas. Eu estava conversando com várias pessoas essa semana, a penúltima semana, eu conversei com várias pessoas. E, nesse momento, a pessoa me trazia uma dor ali e eu falava, eu já passei por isso. Não, Fran, você nunca passou por isso. Você não. Então, às vezes, as pessoas, elas pensam que... Porque olham a gente agora, né, aonde nós chegamos, mas elas pensam que nós nunca tivemos as nossas feridas, né, as nossas perebas, os nossos desafios, nós temos. E Claro ainda temos até hoje. E teremos novos, teremos, né? Só que nós já passamos por muitos processos, nós já passamos por transformação, por cura, por restauração, ressignificar muitas coisas, nós já fomos resilientes. Então, a gente já pode ajudar uma geração. Hoje, a gente já está nos 40, nós já estamos nos 40, né? 40 anos já. Nós temos uma maturidade diferente do João Lucas, do Luiz Felipe, ou das pessoas que convivem próximo a gente, que tem 20 anos. A nossa maturidade hoje vai fazer com que a gente instrua e oriente pessoas que têm metade da nossa idade. Não querer que elas sejam uma Fran ou a Bia em relação à maturidade. Eu não posso querer que uma pessoa de 20 anos tenha a mesma maturidade da Fran de 40. A mesma vivência, né? A mesma vivência, a mesma expertise, porque não vai ter. Isso é quase injusto, é desumano. Eu olhar para uma pessoa de 20, 21 e falar, você tem que ser assim, porque... Não, a gente passou pelo processo, todo mundo passa pelo processo. Então, hoje, de tudo que nós passamos, de tudo que nós já vivemos, ser abundante na vida de outras mulheres é ser reais, de contar toda a nossa trajetória, porque eu tenho certeza que muitas mulheres, elas olham para a vida da Fran, elas olham para a vida da Bia e, de alguma forma, elas se conectam. Elas se conectam com a gente. Então, o Elas, ele nasceu desse desejo de falar não para uma pessoa. Eu me lembro exatamente do dia que eu falei com a Bia, eu falei, nós vamos falar para milhares de pessoas. A gente precisa alcançar milhares de vidas. Há 8 anos atrás. Sim. Né? E se a gente tivesse começado há 8 anos atrás, nós estaríamos muito longe, mas às vezes não com a experiência que nós temos hoje. Então, tudo tem o tempo certo, tem a hora certa. Agora é o momento certo para ajudar e abençoar muitas pessoas. Sabe o que eu estou pensando aqui, Fran? E a gente até conversou essa semana, e vale a pena a gente, né, até fechar com esse assunto, é que quem está nos ouvindo lá, às vezes pensa assim, cara, mas elas têm uma trajetória tão longa, por isso que elas começaram. É mais fácil. E, na verdade, a nossa história é a nossa história, a sua história é a sua história. E está tudo bem. E, ao longo da nossa trajetória, quando a gente
falar, ok, vamos fazer, a gente atrai pessoas que vão ser muito influenciadas, que são a maioria, Sim. pessoas que vão nos incentivar, pessoas que vão compartilhar desses sonhos junto com a gente, dessa abundância, e atrai hater também. Né, Fran? Você, esses dias, estava conversando, que a gente riu muito. Você fez um post muito bacana falando sobre isso. É que as pessoas estão ficando meio loucas, né? Elas acham que pode falar qualquer coisa para as pessoas na internet. E não é bem assim. Eu acho que existe respeito não só fora da internet, quando na vida real. E aí, o que a gente tem conversado é que, assim, é que a gente vai fazer independente se quem está aí do outro lado vai se conectar ou não vai conectar. É a nossa verdade. São os nossos princípios. É a nossa vivência. Se a gente conseguir, de alguma forma, conectar com alguém e ajudar esse alguém, ótimo, já valeu a pena por tudo. Por tudo que nós passamos, por tudo que nós vivemos, por toda a nossa trajetória. E se não conectar, tá tudo bem também, é sobre nós duas. E nós estamos nos divertindo sobre Sim. isso. Tem sido leve, tem sido divertido, tem sido um aprendizado, tem sido uma jornada, assim, até aqui, Deus tem sido bom com a gente. Então, tá tudo bem se conectarem, se fizer sentido, mas está tudo bem se não fizer, porque faz muito sentido. O Elas é uma manifestação de um projeto abundante, mas é sobre a Fran e é sobre a Bia. E o poder que nós entendemos ao longo da nossa trajetória, o quanto que nós podemos fazer mais juntas. Sim. O quanto que a gente pode ir mais longe, o quanto que a gente pode evoluir mais rápido. É tão bom ter uma amizade. A palavra do Senhor diz assim, ó, existe amigos mais chegados que irmãos. E eu sei que você é uma amiga mais chegada que irmã. Assim como eu orei pelos meus sogros e tal, eu confesso que eu não orei pela sua vida e nem da Flávia, mas Deus é tão maravilhoso comigo que Ele me deu as minhas melhores amigas muito próximas de mim. Você é uma querida da minha alma. Eu te amo muito, né? E o Elas, ele é sobre nós duas, que se junta, né, que a gente falava o Pink e o cérebro. Vamos para dominar o mundo, lembra? Que se junta. A gente falava, né, quando a gente ia viajar juntas, Sim. o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dominar o mundo. É sobre isso. Sim. Nós vamos dominar o nosso mundo. Sim. O mundo onde as pessoas são boas, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas incentivam a outra, onde vira para a outra e fala assim, você tá feia, vai lá trocar de roupa, você tem que ficar bonita, vai estudar, vai se movimentar, e no final rola, no mínimo, um abraço. Sim. Sincero e amoroso. Então, não é sobre a trajetória de alguém, é sobre a nossa. E eu sei que, ao longo desse caminho, tem muita coisa que dá para a gente ser abundante. E temos sido, porque a gente tem recebido esse carinho das pessoas. Muito. Inclusive, muitas pessoas têm perguntado, cadê o evento? Sim. Cadê o evento? Recebi algumas mensagens essa semana falando, cadê o evento? Já vem, calma, vai chegar. Mas... Sabia que a gente já tem fã? Então, gostei. A gente já tem fã, sabia? Tem umas pessoas pedindo até mentoria, Fran. Então, mas é sobre a nossa trajetória. Sim. E tá tudo bem. Mas eu sei que também, ao longo desse caminho, quando a gente é corajosa para vir cá, falar da nossa vida, contar da nossa história, a gente vai atrair qualquer tipo de pessoa. E tá tudo bem. Para as pessoas que têm gostado, a gente fala, continua nos seguindo, que a gente está sendo muito divertido e que a gente vai viver juntos muitas coisas do Ela. Para quem não tem gostado, a gente vai dizer, sinto muito, a gente vai continuar mesmo assim. Porque nós somos resilientes, somos fortes, somos bravas e somos corajosas. E a nossa parceria não é só sobre isso, é sobre uma vida inteira que nós já vivemos e uma vida inteira que nós ainda vamos viver. É isso? Exatamente, para sempre. Pra sempre. Casou com meu irmão, me casou comigo. Pronto, junto. E é isso. É isso tudo. Se fosse para finalizar com uma mensagem poderosa que só a Franciele sabe fazer, como que a gente pode fechar esse momento que foi tão especial, falando de família, abundância, princípios tão importantes para você e para mim, que é de honra. Uau, foi muita coisa nesse podcast. E eu queria que você fechasse com alguma mensagem que falasse um pouquinho para nós de tudo isso que a gente viveu aqui. Se eu pudesse trazer qualquer mensagem hoje, seria para falar sobre tempo. Invista o seu tempo para estar com as pessoas que você mais ama. Estar com seus pais, estar com seus filhos. Nada que você tenha financeiro na sua vida de bens materiais jamais vai suprir o contato com pessoas.
jamais vai suprir um abraço de um filho, jamais vai suprir um abraço de uma mãe, de um pai. E, às vezes, na correria, né? Eu até te mandei uma mensagem esses dias, eu falei, me perdoa se eu fui falha em algum momento com você, porque eu não quero falhar com as pessoas que estão próximas a mim, porque eu não quero estar tão ocupada que eu não consigo olhar para as pessoas que eu amo. Eu falei para você, eu quero estar ocupada e eu jamais quero deixar as pessoas que estão próximas a mim passar por qualquer coisa que eu não esteja vendo. E eu mandei mensagem para as pessoas hoje que mais faz parte da minha trajetória. Eu mandei para 3 pessoas. Tempo. Invista o seu tempo em estar com as pessoas que você mais ama e ajudar as pessoas que confiam em você. E hoje, quando eu ouço assim, Fran, eu confio em você. Eu estou te entregando a minha vida. Eu invisto todo o tempo do mundo. Antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, eu estou aqui para investir todo o meu tempo em você. E eu falei, me dá metade desse fardo que você está carregando, porque eu vou carregar com você. Eu acho que a vida é sobre isso. A vida não é sobre o dinheiro que você ganha, a vida não é sobre os bens materiais. Eu sempre falo que a vida é sobre você chegar onde você quer, que todo mundo quer, claro, que não, sem hipocrisia nenhuma, todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Enfim, mas é você chegar lá, no topo, e você olhar e falar assim, quantas pessoas vieram comigo? Porque se você chegar e conquistar tudo que você quer na sua vida, mas se você olhar para o lado e você estiver sozinho, não valeu a pena de nada. E assim como eu falei, né, com as pessoas que são próximas, eu não me vejo chegando em lugar nenhum sem que essas pessoas estejam comigo. Eu falei isso quando eu não tinha nada, quando eu estava construindo, e eu falo agora, que eu ainda estou construindo muitas coisas, né? Estar com as pessoas que a gente ama, chegar onde você quer chegar, mas olhar para trás e ver quantas pessoas você levou com você. Uau. É isso. Que mensagem poderosa, né? Se o tempo é a nossa moeda de troca mais preciosa, que a gente possa aproveitar a nossa família, os nossos amigos, o nosso tempo de qualidade, aonde nós sentamos, as mesas que nós estamos imersa, os assuntos que nós nos colocamos em energia, e que você e eu possamos aprender, de alguma forma, a falar mais eu te amo, você é importante para mim, eu não vivo sem você, você alegra os meus dias. Eu não vivo sem você, você sabe. Afinal de contas, pode ser que seja a última vez. Né? Quando você disse assim, eu não sabia se eu ia ter muito tempo com os meus pais. Você sabe dizer se você vai ter muito tempo com o seu esposo, com seus filhos? A gente não sabe. Então, que a gente possa aproveitar o tempo. E assim a gente vai finalizando mais um podcast. Dizer que para a gente é uma honra compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa vivência. Aqui a gente chora, a gente ri, a gente se diverte e a gente se transforma, né, Fran? Que é o grande movimento do Elas Transforma. Transformadas para transformar, curadas para curar e restauradas para restaurar. É isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve. Em breve.